E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Regina Vilela, eu sou jornalista independente. Vocês sabem que eu estou passando uma semana aqui em Brasília e hoje eu estou aqui na Secretaria Nacional de Combate, de Cuidados e Prevenção às Drogas. Eu estou com o secretário nacional, Quirino Cordeiro. Por que você está aí, Regina? Porque simplesmente eu fico realmente de queixo caído com o trabalho que o governo federal do presidente Jair Bolsonaro vem realizando no cuidado das pessoas, na prevenção ao uso de drogas, e a gente não ouve um pio da mídia. Secretário, você não deve estar muito acostumado comigo, mas eu falo porque eu com quase 40 anos de jornalismo, eu não me conformo. E vocês vão saber por quê. Eu queria, secretário, que você contasse um pouquinho, rapidamente, o que é o trabalho efetivo e o resultado. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. O governo Bolsonaro já tratou mais de 60 mil pessoas. 2 anos. Mais de 60 mil pessoas tratadas, sem custo algum. Eu estou mentindo? É isso mesmo, Regina. Então, antes de mais nada, muito obrigado, viu, por você estar aqui conosco. É muito bom te receber aqui na nossa secretaria, aqui no Ministério da Cidadania, para essa conversa sobre um tema de tamanha relevância para todo o Brasil, que é o tema das drogas. E é isso mesmo. Hoje, no governo federal, nós temos uma posição totalmente diferente daquelas que as últimas gestões do governo federal vinham apresentando, né, no que diz respeito ao cenário das drogas. O presidente Bolsonaro tem uma preocupação já desde o início da sua gestão com o enfrentamento às drogas. Isso, então, no começo de 2019, já no início do governo Bolsonaro, no mês de abril, foi publicado por meio de um decreto presidencial, aquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas. Um pouco depois, então, no mês de junho, também daquele ano, ou seja, isso já há 2 anos, foi publicada a nova Lei de Drogas. São 2 normativas que se alinham entre si e dão novos direcionamentos para as ações tanto do governo federal para o enfrentamento às drogas, como também de toda a sociedade. Basicamente, essas 2 normativas colocam como horizonte, como objetivo, nós temos ações mais duras contra o crime organizado, contra o narcotráfico, e ações mais efetivas na área de prevenção ao uso de drogas e recuperação dos dependentes químicos. Pois é, e vocês imaginam o seguinte, esse é um governo que faz, eu estava comentando com o secretário aqui, que a gente tem visto recorde atrás de recorde de apreensão da Secretaria Nacional de Combate às Drogas, lá do Ministério da Justiça, né? Antes, cresceu como nunca com o André Mendonça e agora com o novo ministro também continua. E cada apreensão é uma coisa, mas não é espetaculosa, né? Mas está acontecendo. Enquanto isso, esse lado daqui, no Ministério da Cidadania, a preocupação em resgatar vidas. Porque essas vidas, pessoal, compõem a família, né? Exatamente. Você trouxe um ponto bastante importante. Basicamente, as ações do governo federal no enfrentamento a esse cenário que era caótico na área das drogas no Brasil se concentram em 2 grandes frentes. A primeira delas, a frente do combate, o enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, e uma outra frente de ação ligada à prevenção ao uso de drogas e também à recuperação de pessoas que, infelizmente, se enveredaram pelo mundo da dependência química. Quando nós falamos, Regina, do combate ao narcotráfico, do enfrentamento ao crime organizado, nós temos resultados bastante expressivos. Então, como você mesmo já nos adiantou, o Brasil tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas, isso por conta de um trabalho excepcional da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Então, isso daí tem sido uma ação muito importante do governo do presidente Bolsonaro. Nós temos também outras ações, como, por exemplo, apartar as lideranças do narcotráfico, colocando-as nos presídios de segurança máxima, presídios federais. Ou seja, a ideia... Impedindo a comunicação, Exatamente. A facilitação do tráfico, né? Exatamente. O governo Bolsonaro efetivamente trabalha contra as facilidades que o tráfico tinha no Brasil. Sem dúvida. E uma outra ação que nós tivemos também nessa área de combate ao narcotráfico, enfrentamento a essas organizações criminosas, foi por meio de uma medida provisória encaminhada para o Congresso Nacional, encaminhada aqui do governo federal,
nós encaminhamos essa medida provisória 885, que deu origem a uma lei, a Lei 13.886, que é muito importante, Regina, porque ela facilita com que os bens do crime organizado, então, sejam alienados, ou seja, facilita que esses bens sejam retirados do narcotráfico, do crime organizado, facilita, então, que esses bens sejam vendidos, leiloados. Com isso, você descapitaliza o crime organizado, você tira dinheiro do narcotráfico, pega esse dinheiro e aporta em políticas públicas de enfrentamento às drogas. E agora nós estamos fazendo também uma ação que é, além de fazer o leilão desses bens, nós estamos agora pegando esses bens e doando, tanto para as forças de segurança pública... A gente já viu cada carrão. Isso, exatamente. Santa Catarina. E agora a gente está avançando. E agora, o mais legal é o seguinte, tem para ação de combate ali na ponta, onde tem o tráfico, onde tem o crime. E tem agora, que o secretário estava me dizendo, esses veículos, principalmente, né, vão atender as unidades da sociedade que trabalham pela recuperação de adictos, né, de drogados. Exatamente. Tanto é que na próxima semana a gente vai lançar essa ação de doação desses bens, né, não só para as forças de segurança pública, mas nós vamos começar a fazer doação desses bens apreendidos com narcotráfico também para as entidades, Regina, que trabalham na área de prevenção de drogas e principalmente na recuperação dos dependentes químicos. Olha, eu estou aqui realmente impressionada. E tem muito mais, pessoal, tem muito mais. Eu queria que você explicasse aqui a diferença do tratamento, porque a gente sabe que teve prefeito, 4 anos atrás, né? Teve prefeito, que depois saiu para ser governador e que fazia ações espetaculosas. Numa certa Cracolândia, por acaso num estado da região sudeste chamado São Paulo. Tudo muito espetacular e tal, aí o Ministério Público vinha, fazia e acontecia e não se viu nada. A Cracolândia está lá. E o pior, gerou filhotes, tem no Rio de Janeiro, tem no meu Ceará, porque agora o Ceará também é meu, né? Infelizmente, a gente vê esses nichos, né, esses guetos nas nossas capitais e tem cidades também que estão convivendo com esses guetos. E aí as ações espetaculosas eram as ações de internação, né, compulsória, ou seja, vai lá, tira a pessoa dali. E isso agora está na lei e de uma forma às claras, sem espetacularização. Eu estou errada, secretário? Eu estou parecendo um senhorzinho mal, aquela coisa, eu estou certa, eu estou errada. É isso, Regina. Nós, nesses avanços todos que nós temos tido na área de política de drogas no Brasil, nós temos ofertado, então, condições para que os gestores lá na ponta, prefeitos, governadores, possam trabalhar de maneira realmente efetiva. Então, por exemplo, na área de recuperação dos dependentes químicos, nós ampliamos o financiamento do governo federal para o tratamento gratuito, Regina, nas comunidades terapêuticas, que são aquelas casas de recuperação de pessoas com dependência química. Gente que já fazia trabalho social, mas não tinha nenhum suporte de governo federal. Eu queria que você explicasse aquela coisa de você vai até explicar essa diferenciação, que eu quero voltar nesse ponto, mas é aquela coisa, né? Os governos federais mandavam dinheiro para os governos do estado, mandava 10. Aí o governo do estado pegava 5 e mandava para as prefeituras 3. Aí chegava lá na ponta, 0,5. E vocês entenderam a mecânica. Agora não. Os 10 chegam direto na ponta, em quem trabalha para recuperar efetivamente as pessoas para a sociedade. Hoje, Regina, é exatamente isso. Hoje o governo federal faz um repasse para essas entidades, custeando as vagas, custeando a internação dos dependentes químicos nessas casas de recuperação. O repasse é feito direto do governo federal para a entidade. Ou seja, não passa em nenhum tipo de obstáculo para chegar lá. Exatamente isso. Então, hoje nós... E vocês acompanham os gastos, hoje nós custeamos, nós fazemos o monitoramento, a fiscalização do recurso, do tratamento, de modo que, até, para vocês poderem entender, até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas nessas casas de recuperação, nas comunidades terapêuticas. Já no ano de 2019, nós ampliamos, Regina, nós fomos para 11 mil vagas, ou seja, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas pelo governo federal nas comunidades terapêuticas para que as pessoas possam receber tratamento totalmente gratuito. Então as pessoas podem acessar essas entidades por tratamento absolutamente
gratuito. Nós também temos agora uma nova ação com o objetivo de ampliarmos ainda mais o financiamento do governo federal para essas entidades. Nós publicamos um edital para ampliarmos o número de vagas financiadas e é o nosso objetivo, se Deus quiser, até o final desse ano, chegarmos aí a mais de 20 mil vagas. Ou seja, a nossa ideia é reduzirmos as barreiras de acesso para as pessoas poderem receber o tratamento gratuito nessas entidades. E vale frisar, então, que o governo federal coloca essas vagas todas à disposição nos estados, nos municípios, para que também os gestores possam utilizar desse aparato de tratamento em benefício da sua população. E tem uma outra questão, você estava falando sobre ações para internação de pessoas contra a sua vontade. Exatamente. Eu não quero. Pessoas nas Cracolândias, por exemplo. O governo federal, eu disse anteriormente no começo da nossa conversa, quando publicou a nova lei de drogas, a 13.840, quando nós publicamos a nova lei de drogas lá em 2019, nós colocamos essa ferramenta para os gestores locais, né, que tem esses cenários, são cenários dramáticos, dantescos, assim, no coração das suas cidades, são as Cracolândias. Agora em São Paulo, nós colocamos mais uma possibilidade, mais uma ferramenta à mão dos gestores. Os gestores locais dos estados, dos municípios, precisam fazer uso disso para algumas situações, que é a possibilidade da realização de internações involuntárias. Vale lembrar que a nova lei de drogas, então, pela primeira vez, Regina, no Brasil, então, traz a possibilidade, em alguns casos, a necessidade da realização de internações involuntárias. E agora, claro que cabe aos gestores estaduais, gestores municipais fazerem uso disso. Então, fazerem uso tanto dessa rede de cuidado que nós estamos ofertando, essas vagas que nós estamos ofertando, como também os gestores precisam se valer dessas ferramentas jurídicas agora para poder cuidar da sua população de fato. Ou seja, não é mais possível que a gente vivencie situações como das Cracolândias, em alguns municípios do Brasil, e que gestores públicos simplesmente cruzem os braços e assistam a essa situação que é inadmissível. Aquilo antes era fake, agora aqui é fato, tá, pessoal? Aquilo que se fazia antes era tudo fake. Vamos fazer e acontecer, promessas de campanha. Aqui é promessa do presidente sendo cumprida. É uma coisa... Eu estou entrando nos cantos aqui, nas secretarias, nos ministérios, eu estou ficando besta, porque a gente não vê isso na mídia. E aí eu falei aqui com o secretário, dia 13 de maio, agora, semana que vem, ele vai fazer uma live comigo, às 9 da noite, no canal. E vocês vão saber de coisas que eu aqui, estou aqui, babando pelo trabalho incrível e espetacular desse timaço que o presidente montou. É uma coisa impressionante. Quando o pessoal sério, comprometido, está aqui atuando, você vê que as coisas estão acontecendo. E você que é pai de família, você que é mãe de família, que tem alguém dentro de casa passando por esse problema, ou tem alguém na família, pode pedir ajuda direto e você não vai pagar nada com isso. Sabe por quê? Porque quando é que você vai lançar o telefone? Então, agora, daqui a uma semana que vem, nós vamos lançar uma linha telefônica, porque uma outra frente de ação que nós estamos trabalhando aqui, não é, Regina? E aí já vai aí uma informação para os amigos que estão nos acompanhando agora. Nós temos um trabalho muito importante com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Hoje o governo federal também ajuda no financiamento de alguns desses grupos, como, por exemplo, Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, ou seja, são grupos que ajudam os dependentes químicos no seu processo de recuperação, depois que eles saem da internação, e também esses grupos ajudam no apoio às famílias dos dependentes químicos, porque é muito importante o trabalho com as famílias. São as segundas vítimas dos dependentes. Então, o governo federal também está trabalhando nessa frente. E dentro desse grande grupo, né, que compõe essas entidades que trabalham com a mútua ajuda e com apoio familiar, tem os grupos anônimos. Isso. Né? AA, NA, Alanon, Naranon. E na semana que vem nós vamos lançar, num trabalho conjunto com o NA, com os Narcóticos Anônimos, nós vamos lançar no Brasil o ramal, a linha 132. Anota aí, 132. Você vai ter
ligação direta, grátis, para você tirar as suas dúvidas, para você buscar informação, para buscar todo o suporte para tratar esse problema. As pessoas podem encontrar salas do NA. O NA hoje está distribuído em todo o Brasil, então a nossa ideia é justamente essa, ofertar informação e ofertar para as pessoas acesso a salas de NA onde elas podem dar início, dar a manutenção, exatamente, no seu processo de recuperação. Você já tem uma avaliação? Eu sei que a gente vai terminar aqui já. A gente combinou 10 minutos, falar que o assunto é tão bom, a gente já estamos com mais de 15, mas a gente está terminando, pessoal. Vocês aguardem a live do dia 13, vai ser sensacional. Tem muita informação também espetacular para o dia 13. Estou contando com você. Do resultado desse pessoal que está passando por esse tratamento, vocês têm um número de sucesso ou reincidências? Como é que está essa avaliação? O resultado é bastante importante. A gente precisa considerar a dependência química como sendo um problema crônico de saúde, mas essas pessoas que são internadas nas farmácias terapêuticas, 1 em cada 3 desses indivíduos finalizam o tratamento e voltam para a sociedade recuperadas. Olha só, então todo mundo tem... Eu tenho um amigo chamado Antônio Cerqueira, que ele é professor de Direito, e ele diz que ele acredita na redenção do homem, né? A gente que é cristão tem que acreditar, né? Sem dúvida. E, Cerqueira, esse vídeo aqui é em homenagem a você, que me faz renovar a cada dia essa confiança no ser humano, né? E só para aproveitar, só para fazer essa chamada para a nossa conversa, então, lá no dia 13, Regina... Às 9 da noite, não esqueça. Estaremos lá e esperamos todos vocês. E é importante, Regina, porque em que pese todo esse trabalho que nós temos tido aqui no governo federal, no enfrentamento às drogas, contra o narcotráfico, ações para favorecer a recuperação de pessoas com dependência química no Brasil, organizando novas legislações, fazendo novas ações para esse enfrentamento. Infelizmente, nós temos tido no Brasil, e isso é muito importante nós aproveitarmos esse momento, Regina, para falarmos para as pessoas que estão nos acompanhando. Infelizmente, nós temos tido no Brasil ações de alguns grupos que têm buscado a liberação, a legalização de drogas no Brasil. Nós temos hoje 2 grandes frentes de ação que nós temos feito um trabalho bastante duro para evitar que isso aconteça. Uma dessas frentes é no Supremo Tribunal Federal, no STF, que está avaliando, que está julgando lá uma ação que tem como objetivo descriminalizar todas as drogas no Brasil. É isso mesmo. É por isso que a gente vai bater um papo muito maior no dia 13. Inclusive, no final de 2019, nós aqui no governo federal, juntamente com várias entidades, Regina, da sociedade civil, nós organizamos um grande movimento nacional, que foi a Marcha das Famílias contra as Drogas, e nós conseguimos fazer com que a STF tirasse, então, de pauta esse julgamento, mas nós precisamos contar com o apoio de todos, porque isso pode voltar à pauta e a sociedade brasileira precisa estar atenta a esse grande risco que isso representa. Secretário, que política, pessoal, define o nosso cotidiano. Então, se você não quer ter um filho drogado, uma filha drogada, um adolescente, um primo, um tio, qualquer pessoa da sua família, a gente tem que acompanhar, a gente tem que cobrar dos nossos representantes. E a nossa live do dia 13 vai comentar muito sobre isso. Tem uma outra frente também para as pessoas ficarem atentas, e a gente vai conversar também bastante sobre isso lá no dia 13, porque no dia 17 de maio... Exatamente por isso que a gente vai conversar no dia 13. Um pouco depois, o Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, vai votar um projeto de lei, o PL 399 de 2015, que tem como objetivo claro a legalização da maconha no Brasil. E nós, o governo federal, estamos numa ação bastante dura, bastante contundente lá na Câmara dos Deputados. Nós temos feito uma articulação bastante grande dentro do governo federal, com várias entidades da sociedade civil. Só para você ter uma ideia, nós trouxemos agora aqui representantes dessas entidades aqui em Brasília, que apresentaram, tanto aqui no governo federal como lá no Congresso, uma moção de repúdio, contando com a assinatura de mais de 1.400 entidades da sociedade civil que são contra a legalização das drogas, por meio desse projeto de lei do 399. Nós temos apoio de entidades religiosas, evangélicas, cristãs, por exemplo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se posicionou de maneira contrária. Nós temos
manifestação contrária de entidades médicas, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, temos manifestação contrária de grupos que trabalham na prevenção de drogas, recuperação de dependentes químicos, grupos profissionais, grupos que trabalham com pesquisa, enfim, a sociedade brasileira está se organizando e nós precisamos, inclusive, de você conosco nessa luta, porque senão, infelizmente, esses grupos que representam os interesses de uma minoria da sociedade brasileira, já que a maioria da sociedade brasileira é contra a legalização das drogas, mas infelizmente esses grupos minoritários que trabalham na surdina, né, e fazendo muito barulho. Nas sombras. Exatamente. Esses grupos, infelizmente, se a gente não tomar uma posição muito forte, a gente conta com você com isso, infelizmente esses grupos vão fazer com que as drogas sejam legalizadas. E nós sabemos que sempre que uma substância ilícita é legalizada, aumenta o seu consumo, aumenta a disponibilidade dessa droga na sociedade e aumenta todos os problemas, Regina, advindos disso. Então a gente é contra esse projeto de lei e a gente conta com você nessa luta. É por isso que no dia 13 a gente vai fazer essa live, sabe para quê? Porque vai estar bem pertinho do dia 17 e a gente vai pedir o engajamento da sociedade, o pessoal da minha audiência, que eu sei que sempre colabora, manda e-mail, liga, faz postagem, faz hashtag, a gente vai mobilizar a nação no dia 13 contra a aprovação desse projeto no dia 17 no Congresso. Afinal de contas, o Congresso representa a sociedade brasileira, né, pessoal? Tem que fazer o que a gente quer, não o que atende aos interesses deles. Olha, secretário, foi um prazer enorme conhecer você e conversar com você. Eu tô louca para essa live, hein? Maravilha, não, tamo junto. Obrigado mais uma vez pela gentileza, pela visita aqui. Deus te abençoe esse seu trabalho incrível. Amém, nós tá todos. Bom? Obrigado. Abração e até a próxima. Tchau, tchau. Cara...